Era uma aventura surfar naquela época. Eu acho que a minha vida se desenvolveu em cima do surf. O espírito do esportista, de surfista, né? É um desbravador, é um corajoso, é um desafio, quer mais. A emoção de surfar é tão grande que aquilo mudou a minha vida, mexeu comigo, total. Oi galera, beleza? Hoje o Adrenalina é todo surf. Vamos contar um pouco da história do surf no sul do Brasil. É isso aí, vamos começar pela Madeirite, a primeira prancha que chegou por aqui. O Adrenalina foi até a Praia de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre, para resgatar o início do surf no sul do país. Bom, nós desde criança, nós pegávamos jacaré. E aí nós, desde pequenininho, nós sempre íamos mar afora, né, para pegar onda. Então a gente estava muito ligado ao mar desde antes da existência do surf. Eu vi alguma coisa assim em cinema, tá certo, né? E vimos o pessoal no Rio de Janeiro pegando onda com esse nome maravilhoso, Madeirite. Aí eu perguntei e me informei onde é que eles arrumaram essa prancha que era de Madeirite, tá certo? Para a gente trazer para cá. Então, as primeiras pranchas que nós trouxemos são de Madeirite, né? E foram fabricadas ali numa carpintaria que ficava no final da praia de Copacabana e Ipanema. Tá? Primeira vez assim que eu tive contato com surf foi vendo os irmãos Johan Peter, que iniciaram realmente, eles que iniciaram o esporte lá em Torres, né? Vendo eles surfarem, né? Eu um dia pedi uma prancha emprestada, né? E comecei a experimentar, tentar pegar alguma espuma, alguma coisa, como eu pegava jacaré com planondas, né? Que era na época, né? E a partir daí, quando eu consegui assim a primeira vez, eu nunca mais parei. Acompanhando o pessoal do Rio, de repente apareceram algumas pranchas já importadas do Havaí, tá certo? De estiropor, tá certo? E aí nós compramos, o Fernando Cerf também comprou, nós fomos juntando uma turma com essas pranchas. Nossos vizinhos, para nossa felicidade na época, era a família Pettini. E o Pettini já tinha uma fábrica de barcos de fibra de vidro aqui na Farrapos, aqui em Porto Alegre. E ele montou uma primeira forma aqui na Farrapos para fabricar prancha de fibra de vidro. Muito bacana que a família Rampeter colocava à disposição, assim como o Sefton colocava à disposição as pranchas na beira da praia e a gente dava fazia fila, ia fazendo rodízio para aprender a surfar, assim, e eram 3 ondas para cada um. E aí era briga, todo mundo controlava, não, essa valeu, essa não valeu e tal. No tempo que o Sefton e o Peter fizeram as pranchas grandes aqui para a praia, eu não tinha nem tamanho para poder carregar um trabuco daqueles. Na verdade, até um adulto precisava de ajuda. E era muito gratificante entrar no mar e ter aquela torcida na beira da praia. O pessoal ficava surpreso com a história e a gente pegava altas ondas. Para aprimorar o surf, nós temos que começar a buscar outras praias e saímos a pesquisar os melhores lugares em Santa Catarina. Nós, para poder chegar à praia, nós tínhamos que ir a pé, subir o morro, tá certo? E descer carregando pranchas, e levar filho e água, né? Vamos dizer, carregava uns mula de carga ali para levar as coisas. Né? Mas sabe como é? Surfista para pegar onda não tem limite. Levanta de madrugada, se é para trabalhar a gente não consegue levantar. Para surf a gente levanta às 4 da manhã, para 5 da manhã, não tem horário, né? E vai carregando e procura. E aí diz, não, mas com esse vento hoje eu acho que é naquele lugar e a gente se manda e vai pegar. Então é uma motivação sem limite, tá certo? Que a gente busca nesse processo. E aí nós fomos avançando. Aí também se organizou uns anos mais tarde aqui o primeiro campeonato. Veio todo o Rio Grande do Sul, 4, 5 mil pessoas e ficou muito bonito o evento. E eu tive a sorte de conseguir ganhar. Nós éramos talvez
10, 15 pessoas surfando no máximo. Não tinha problema de pegar onda, né? Ninguém tirava onda de ninguém porque eram tão poucos aí, né? Esse foi o primeiro campeonato, que era eu. Pô, mas o senhor era bem menor do que eles, Não, como é que... era um toquinho. Mas como é que competiam os menores juntos? Era os tudo grandes, junto. como é que Naquela era? época era tudo junto. Não, nesses primeiros não tinha distinção de competir todo mundo junto. O início da competição não existia o profissionalismo, né? Então nós tínhamos assim que era um surf praticado mais descontraído, não existia essa rixa, não existiam as marcas, né? Não existia o surf como business, no caso, como um negócio, né? Eu fui comprar a primeira prancha, uma prancha São Conrado, com 11 anos. E contra a vontade do meu pai, eu guardei dinheiro, desenhei camiseta, foi uma força grandiosa para conseguir comprar uma prancha, porque era considerado um esporte perigoso. A primeira prancha eu ganhei em 1972, Natal de 72. E o primeiro campeonato eu competi aqui na Guarita, em 72, com essa prancha, era uma São Conrado. Então quem nos passou o surf foram os tios, né, os meus tios. E a gente teve a oportunidade de ser, vamos dizer assim, a segunda geração, mas na realidade era a primeira ainda, né? Era bem o início do negócio, não era nem bacana nem feio. O surf teve aí uma imagem prejudicada num determinado momento. Era um esporte pela sua essência, só cair na água e pegar onda surfando em pé. E como é que eram os equipamentos, as pranchas, as roupas de neoprene? A roupa não existia, né? Não existia, as pranchas eram feitas teve as do Pettini, que eram umas pranchas que tinham até piche, eram pranchas que pesavam de 30 a 40 quilos, tá? E depois veio a São Conrado, que são pranchas já mais desse estilo novo, mas tudo pranchas de 3 metros e poucos de altura. E depois que, vamos dizer assim, 3 ou 4 anos depois que começou a diminuir para mini model e as pranchinhas que hoje estão aí, que são essas pequenininhas, né? Então era longboard que vocês competiam? Só longboard. E pranchas bem grandes, realmente grandes e pesadas, né? E não tinha o leste também. Então, se tu perdesse a prancha no fundo, tu tinha que vir nadando até a beira da praia para buscar a tua prancha para voltar. As primeiras cordinhas que eu me lembro eram feitas dos pais, amigos médicos, conseguiu aquelas borrachas de hospital para estancar assim na areia. Então a gente botava um strapzinho na ponta, amarrava uma cordinha na quilha, fazia um furinho. Só que aquela cordinha nas primeiras vezes a gente via que esticava demais, quando não arrebentava voltava a encher a prancha a 1000. Então a gente pensou assim, nós temos que botar um limitador. E o que a gente fez? Amarrou dentro dessa borracha um cabinho todo enrugado, todo dobrado. Aí quando esticava esse cabinho dava o tranco, né? Assim também, antes das roupas de borracha, a gente fazia tinha uma época que teve uma moda de umas malhas de lã, assim, que eram uns macacõezinhos assim, listrado, cada um fazia da sua cor, mas era lã, né? Então imagina o seguinte, ia para dentro d'água, aquela lã ficava molhada, pesada e tal, né? Então a gente usava ou uma camiseta regata, tal, não tinha roupa de borracha. Eu tomei banho no inverno com vento sul soprando dentro do mar sem roupa. Então realmente era uma vontade muito grande de surfar. Aí se conseguiu entrar nas roupas de mergulho, mas a roupa de mergulho era muito pesada e inadequada para remada, então a gente se assava no pescoço, se assava embaixo do braço, assim. Eu vi algumas roupas de borracha do pioneiro que foi lá na Califórnia, e Morongo olhou aquilo, ele já era mergulhador profissional também, dava aula de mergulho, e teve a feliz ideia de começar a fazer roupas de borracha aqui no Brasil para surf, né? Porque tinha para scuba diving, né? Para mergulho, mas não tinha para surf. O pessoal do Rio e São Paulo traziam os filmes que eram lançados em 16mm na época, e aí eles mandavam pra gente, mas era assim, tipo, o rolo vinha de avião, tinha que voltar no dia seguinte, então a gente se reunia, a galera toda, numa garagem, muitas vezes projetava na parede, e assim a gente ficou conhecendo as ondas do Havaí, da Califórnia, e com base nisso a gente também começou a registrar os nossos filmes, né? Eu pegava a camarazinha Super 8 e
mesmo que fosse viajar, era uma mochila, prancha e a câmera Super 8 para registrar, às vezes um tripézinho e tal. E os filmes de Super 8 foram os primeiros que a gente conseguiu fazer, mesmo do nosso litoral, Santa Catarina e tal. A gente juntava a galera nos colégios, né? Porque todo mundo era estudante, então os colégios tinham normalmente os seus salas de projeções. Até São Paulo, Rio, eu levei os filmes, porque eu acabei fazendo um filme de todas essas viagens, foi o filme Na Trilha do Sol, 2 rolos de 40 minutos. E eu consegui até juntar um dinheiro para minhas viagens seguintes, porque eu cobrava um ingressozinho simbólico ali da galera, mas era para poder continuar fazendo isso aí, trazendo. E era uma vibração, além de ser um encontro social de todo mundo, todo mundo ali ficava entusiasmado para também fazer as suas viagens. Existia algum preconceito contra surfista naquele tempo? Tinha uma fominha, não era boa, porque claro, o surfista tinha que estar na praia para pegar onda, né? E não estava estudando ou não estava trabalhando, né? Então isso depunha contra o surf. A contracultura inicia no início da década de 70, quando surge aquela revolução cultural na Universidade da Sorbonne na França, onde os jovens se rebelaram, né? Aí o movimento hippie nos Estados Unidos, a guerra do Vietnã, a própria Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e Rússia, houve todo um processo. Aí sim, aí cabelos compridos, né, barba, todo aquele estilo de vida contra o urbano, contra a cultura do sistema na época. Né? Existe realmente uma grande diferença entre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as famílias, com os veraneios, né? Porque o surf no Rio Grande do Sul ele se dava mais no verão, no veraneio. A galera saía daqui em janeiro, fevereiro e ia pra praia. Então, geralmente era uma coisa, um esporte praticado pela família. E o que te levou a entrar na água, resolver ser uma mulher surfista? Naquele tempo não era muito comum, né? Mas sabe quando isso começou, a gente nunca pensei nisso. Eu sempre tive uma coisa daquilo que bate no coração, assim, eu acho que a primeira vez que eu cheguei na guarita aqui, que eu vi alguém surfando, pô, aquilo me deixou completamente embasbacada, assim, eu olhei e disse, nossa, isso deve ser fantástico, eu preciso fazer isso. A gente surfava os campeonatos aqui em Torres, aqui na guarita especialmente, e eu fiquei sabendo, o primeiro campeonato que eu corri fora foi em Floripa, em 84, e aí descobri que tinha um AP Pro e que tinha um campeonato que valia por um brasileiro em julho, sempre em Ubatuba. E a gente foi super bem, eu fui campeã brasileira, foi o primeiro campeonato brasileiro, onde tinham as mulheres disputando. E a gente pegou o início da organização do surf. Então o que aconteceu? Existiam outros campeonatos com outras mulheres, é que esse campeonato passou a valer em termos de federação e ele também me classificou para o Mundial na Inglaterra. Então isso marcou muito, sabe? A partir daí passou a ter um circuito brasileiro, a partir desse campeonato eu já tinha um contrato, ganhava salário, viajava o circuito o ano todo. Então eu peguei exatamente essa mudança, eu acho que isso foi o mais forte de tudo. A galera começou a sentir a necessidade de se organizar e para até mesmo dar um maior valor aos eventos e às organizações que estavam começando, os embriões. E aí em 1978 fundaram a Federação Gaúcha de Surf. Então e aí a partir daí começou a se organizar, assim vamos dizer, os primeiros eventos com o símbolo da FGS.